Olá para você ligado na RDTV, Repórter Diário online, em nosso site repórterdiario.com.br e também em todas as nossas redes sociais. É só curtir, é só compartilhar. Por exemplo, essa conversa aqui com o secretário de Cultura de São Caetano do Sul, João Manuel da Costa Neto. Secretário, obrigado por nos receber aqui em seu gabinete. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Repórter Diário, pela oportunidade. Falar um pouquinho do nosso trabalho aqui, já avançados 1 mês e 9 dias de gestão municipal, nova gestão do governo José Auríquio. Assumimos aqui a Secretaria de Cultura num enorme desafio. Vamos falar um pouquinho da população, para a população, o que pretendemos fazer. E eu agradeço ao Repórter Diário e a você a oportunidade da abertura deste importante canal de comunicação para falar um pouquinho a cidade do que a gente pretende fazer na cultura de São Caetano do Sul. Agora, João Manuel, nesses primeiros dias aí de governo, já foi possível traçar um estudo? Você já tem um levantamento da situação da tua secretaria? É uma situação confortável, animadora? Como é que tá? Porque a gente tem ouvido tantos agentes públicos reclamando aí desse começo de ano difícil. Sem dúvida, até porque foi uma gestão que iniciou sem ter a oportunidade de uma transição de governo. Isso ocorreu em todos os segmentos de governo, na cultura não foi diferente. Apesar dos meus antecessores serem conhecidos de longa data, o professor Guto me recebeu aqui já no finalzinho da gestão e não houve tempo de uma passagem de todos os detalhes de governo. E aqui chegando, em janeiro, a cada dia a gente foi tendo uma surpresa. Tiveram decretos aí do Poder Executivo de um chamamento dos credores da prefeitura. Aos poucos o telefone foi tocando, a gente foi percebendo que tinham coisas para trás, né? A maior dificuldade aí são os pagamentos do último trimestre de serviços realizados pelo programa de circulação cultural, que é o Viva Arte, da Bandas e Fanfarras e das oficinas culturais. São recursos importantes que, ao que havia sido nos passado tanto por essas conversas nos últimos dias, quanto dos servidores que ainda restavam aqui na Secretaria, que trabalharam todo esse processo, que não havia apenas sido liquidados os pagamentos. E isso, no final de janeiro, acabou nos transparecendo que a situação era mais grave. E o porquê disso? Num gesto ainda não explicado, no dia 28/12, os empenhos desses serviços prestados, inclusive atestados nos processos, as suas execuções, eles foram anulados. E com a anulação do empenho, isso traz uma dificuldade para a gente conseguir regularizar esses pagamentos. Por quê? Necessariamente, a gente vai ter que programar esses pagamentos para dentro do orçamento de 2017. Então, isso traz uma preocupação muito grande, porque com certeza vai impactar nas nossas ideias, aquilo que nós tínhamos programado para executar no exercício 2017. É mais ou menos, secretário, o que ocorreu aqui em São Caetano mesmo, no caso dos educadores, dos profissionais de saúde, que também reclamam pagamento, porque o secretário nos traz aí agora esse dado. Nós temos então, já que falamos do programa Viva Arte, orientadores aí culturais, vamos dizer assim, né, são as oficinas realizadas no programa, temos artistas sem receber. Não é uma situação de fato confortável. Não tem dúvida. A única coisa que diferencia é que na parte da educação são servidores efetivos, têm vínculo efetivo com a prefeitura, obrigações trabalhistas regidas pela CLT que não foram honradas. Agora, não diferente, os realizadores de cultura, os prestadores de serviços na área da cultura, eles também são pessoas que prestam serviço, uma parte por amor à arte, por dedicação, por talento, mas também para garantir o seu sustento. E contavam com esse recurso o último trimestre, quando acontece o Natal, as festas, chega janeiro também, tem um volume de despesas maior, impostos que tem que colocar em dia, e as pessoas têm a perspectiva de receber por aquilo que trabalharam para poder custear suas vidas. E quando vê essa pretensão frustrada, isso traz bastante dificuldade para as pessoas. Nós também temos que iniciar daqui a pouquinho os nossos programas, e muitos desses profissionais são os que vão estar novamente conosco aí via edital, se inscrevendo, prestando serviço novamente. E é muito chato a gente receber a pessoa para iniciar ações culturais no ano 2017, sendo que a prefeitura está devendo para ele o último trimestre. Então a gente quer regularizar isso, colocar em ordem, para não ficar a obrigação em aberto aí com ninguém. São Caetano tem projetos de incentivo, por exemplo, a Lei Rouanet, para quem quer implementar algum projeto cultural na cidade? Por enquanto ainda não tem, inclusive isso é objeto do plano de governo
do José Auric, que foi apresentado pelo pessoal que coordenou o plano de governo, que foi Ana Paula Demambro e o Eric Bussoni, com uma consulta muito ampla à cidade, e esse indicativo da necessidade de uma lei de incentivo foi apontado no nosso plano de governo. Então é algo que o prefeito me deu também como missão, e nós pretendemos fazer um estudo em paralelo com o Conselho Municipal de Cultura e dentro dessa nova gestão implantar uma lei de incentivo, sim. O que nós estamos também procurando receber são projetos incentivados da lei do governo do estado. Eu estive por lá 11 anos, tive bastante contato com o PROAC, eu entrei lá em abril de 2006 e a implantação foi no final de 2006. Então acompanhei todo esse processo durante esses 11 anos que por lá fiquei. Então a gente espera também contar com esse apoio de projetos incentivados via a lei de incentivo do governo do estado para a realização aqui em São Caetano, que tem um campo de equipamentos culturais muito importante. Então a gente pretende cativar esses produtores que tragam seus projetos para cá e também fazer com que, em parceria aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já conversei isso com o professor Silvio Minciotti, que as empresas de São Caetano possam patrocinar projetos que possam reverter cultura a São Caetano do Sul. Lembrando que nessa linha do que o secretário João Manuel colocou, o prefeito José Auric Júnior já declarou a intenção de implementar na cidade uma lei de incentivo ao esporte, não é? Incentivos fiscais às empresas que investirem no setor esportivo. Secretário, o segmento da cultura, a pasta da cultura, não só em São Caetano, em vários lugares, quando a gente ouve falar de crise, e mesmo quando não é um período de crise, ela não é uma pasta com um orçamento muito poupudo. Dá para fazer, vamos falar do que dá para fazer, do que vai ser feito, do que está aí no plano de governo e que já é possível, por exemplo, nesse primeiro ano, o que está no planejamento? Sem dúvida, a cultura em todos os segmentos de governo, a gente tem experiência pelo federal, pelo estadual e de outros municípios, é um segmento de governo que acaba tendo o recurso um pouco reduzido em relação aos demais. E isso é natural, tem que se investir bastante em educação e saúde, esses segmentos acabam consumindo mais o orçamento, até pelas vinculações constitucionais. E aí, quando acaba programando os recursos das outras áreas, acaba ficando menos recurso. Mas dá para se fazer muito com pouco, sim. Tá? Nós vivemos um cenário de crise nacional muito complicado, esse cenário de crise assola famílias, assola governos e tem trazido dificuldades de todas as ordens. E nessa pasta, mais do que nunca, a criatividade vai ter que prevalecer, né? Lidando com tantos artistas. Né? Sem dúvida. Então, teve um processo aí de contingenciamento de recursos. São Caetano, que sempre foi uma cidade que teve uma estrutura muito forte, se esperava que tivesse mais preparado para esta crise. E, infelizmente, nesta crise que nos assombra agora, a gente percebe que São Caetano está sofrendo tanto quanto outras cidades. Mas o prefeito tem uma vasta experiência, o secretário de Fazenda, que soma esforços conosco, é o Jefferson, também é um sujeito que está implantando aí um programa bastante ousado aí para a gente conseguir manter as finanças da cidade. Tivemos contingenciamento, sim, na área da cultura, tá? Então a gente está estudando isso de perto com a Fazenda para conseguir manter os projetos de formação cultural, que é um foco importante da nossa cidade, a circulação da produção cultural da cidade, a inclusão das pessoas à programação de cultura e também, aproveitando o recurso um pouco escasso, fazendo parcerias, tá? São Caetano, no passado, nos mais variados segmentos, acabava não acessando parcerias. Hoje a gente está, sim, com um alinhamento muito forte aí com o governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, com todas as secretarias. Na cultura, como eu venho de lá, acho que o diálogo acaba sendo até um pouco mais fácil. O secretário Sadek, na minha saída lá, ele ficou chateado com a minha saída, mas se dispôs a ajudar a colaborar com a gestão aqui em São Caetano do Sul. Então nós já estamos em contatos lá com os programas do governo do estado. Em breve deve ser marcado o coletiva do prefeito José Auric conosco para anunciar quais são os programas que nós conseguiremos trazer para São Caetano do Sul para promover essa inclusão cultural dos municípios de São Caetano do Sul. O secretário de Obras e Habitação, Enio Moro Júnior, esteve com a gente na RDTV e falou sobre a reforma da Fundação das Artes. Isso contempla ações culturais, um incremento aí do que já existe nesse espaço que é tão emblemático não só para São Caetano, mas para a formação artística nacional, eu diria. Sem dúvida. O que ocorre na Fundação das Artes é um convênio com o governo federal pelo Ministério do Turismo. Esse recurso foi passado no ano passado, as obras iniciaram e nós estamos agora num procedimento de tentativa de retomada da obra, porque no final do ano as obras foram encerradas. A empresa saiu
da obra, tem lá alguma discussão burocrática com relação ao convênio, isso está sendo saneado pelo Ennio Moro, mas o objeto daquela obra é a acessibilidade da fundação. Acessibilidade muito importante, o secretário Cristiano Gomes nos procurou a diretora da Fundação das Artes, Ana Paula de Mambro, e nós pretendemos ampliar cada vez mais o acesso também das pessoas portadoras de deficiência física aos programas da Fundação das Artes. E esse convênio vem nos ajudar muito, porque ele vai reestruturar a acessibilidade daquele prédio tão importante, que é um equipamento de cultura formidável, aí, reconhecido pelo Estado e pelo Brasil. Agora, João Manuel, algo que foi muito comentado, inclusive na campanha eleitoral aqui em São Caetano, foi usado de uma forma, por uma motivação política aí, foi a Festa da Cultura Nordestina. Afinal de contas, essa festa vai ser mantida no calendário, vai acabar? A festa deve ser mantida. A comunidade nordestina tem uma importância muito grande para a cidade. Essa festa foi criada na outra gestão do prefeito José Aurico Júnior, secretária que aqui estava, Adriana Sampaio, criou, chamava-se Entoada Nordestina, tá? Ela era inclusive no Bosque do Povo, no outro parque, e aí na gestão anterior ela foi levada ao Parque Chico Mendes, e aí... Um outro nome. Como festa nordestina, não mais Entoada Nordestina, mas é a sequência da festa, isso é inegável, a comunidade vem sendo valorizada, as tradições vêm sendo valorizadas desde aquela época, tá? E aí teve a ampliação, que não somos nós, vamos dizer aqui, né? Foi nítido, foi na cidade, o quanto foi investido também, a gente percebe aqui pela análise dos dados do ano passado, priorizou-se muito essa festa, só que a gente não pode ter um enfoque em determinada ação cultural e desprestigiar os outros segmentos, deixar frágil os outros segmentos. A gente está equacionando o orçamento, vamos manter a festa nordestina. Porém, ela pode ser revista. Será revista, podendo garantir o investimento também nas outras políticas culturais. E a cidade de São Caetano, ela tem, você citou o Eric Busoni, ele foi inclusive muito importante, teve um papel decisivo na formatação do Plano Municipal de Cultura aqui da cidade, que traça, não só na formatação, mas na aprovação desse plano, que traça aí metas para que sejam executadas, para que a Secretaria execute, vamos dizer, aí nos próximos 20 anos, nesse segmento cultural em São Caetano. Você acredita que o que está nesse plano está de acordo com tudo que a gente vem conversando aí, com realidade, com possibilidade de cumprimento aí dessas ações? Sem dúvida, o plano, ele prevê... Agora, norteia, né, vamos dizer. Ele norteia e prevê justamente neste ano uma revisão do plano, tanto um balanço daquilo que foi executado, que estava proposto, e uma possível revisão do plano, se tiver algum novo rumo aí que o Conselho venha enxergar que deva ser revisto. O Eric é importantíssima da cultura da cidade, um agente cultural diferenciado, tanto que foi o membro mais votado na votação dos membros da sociedade civil do Conselho no último mês de dezembro. Nós devemos ter a reunião na próxima semana já, a primeira reunião do Concult, nomeando os membros do poder público, e com certeza terá uma integração muito grande entre Conselho e Secretaria. Assim como vem ocorrendo também, o que não ocorria no passado, uma integração muito grande entre Secretaria e fundações. Fundação das Artes, eu tenho sido muito presente lá, faço parte também do Conselho da Fundação. Fundação Pro Memória da mesma forma, fui convidado agora na reforma do Conselho pelo presidente Charlie para compor essa fundação. Então a gente deve ter uma integração muito grande aí dos órgãos de cultura da cidade. Fora outros equipamentos também que somam a nossa estrutura, Conjuve, Escola de Bailado, o museu. Então a gente quer ter a secretaria bem próxima desses equipamentos, fazendo uma integração de toda a política cultural. E atraindo, né, formando o público, porque o próprio secretário acaba de falar do museu, muitas vezes as pessoas, eu falo nem só de São Caetano, mas inclusive as de São Caetano, mas de outras cidades do ABC, não sabem que São Caetano tem um museu muito interessante aqui, tem uma fundação para a memória que preserva tanto aí a história, as tradições desde a imigração aí italiana e até os nossos dias atuais em São Caetano. Mas isso tudo precisa ser preservado, precisa ocorrer uma formação de público, e vai de encontro ao que eu ia perguntar. Você falou de toda essa estrutura cultural em São Caetano. Temos bons teatros, Santos Dumont, Paulo Machado. Há projetos de reforma desses teatros? E para terminar, como vai se dar esse processo para a formação de público? A tua secretaria vai privilegiar também os espetáculos que vêm de fora, conceituados, vai seguir valorizando os artistas locais? Como encontrar esse equilíbrio, secretário? Não por partes, as reformas. As reformas nós pretendemos fazer estudo junto com o pessoal da engenharia, reformas pontuais
que não impactem no fechamento dos teatros. Os teatros precisam sim de reformas, mas não tem nenhum impacto estrutural que venham ter a necessidade do fechamento do teatro. Então, um cenário positivo, que a gente pode manter os teatros abertos e fazer algumas intervenções pontuais de acordo com as necessidades. Fizemos isso no governo do estado, Teatro de Araras e Teatro Sérgio Cardoso, importantes teatros para o estado, e a gente conseguiu fazer as suas adequações sem impactar na programação do teatro. A programação do teatro ela deve acumular agora tanto a apresentação da produção local, quanto programas do governo do estado, que nós estamos estabelecendo parcerias, quanto também a produção comercial. Isso no passado, o pessoal sempre enxergava lá, estando as telas todas programadas na porta dos teatros, que a cultura estava bastante efervescente, tinha sempre programação, mas tinha só da questão da produção comercial. E essa produção comercial nem sempre ela promove o acesso de todos à cultura, porque nem todos conseguem pagar o ingresso. Então a gente quer buscar esse equilíbrio, tanto pela apresentação da produção local, com programas do governo do estado que trazem produção de qualidade para as cidades, de modo a conseguir essa inclusão cultural. E também, no caso, desculpa, essas produções do governo do estado é acesso gratuito? Sempre acesso gratuito. O governo trabalha com programas para acesso gratuito a essas programações. Então a gente vai trabalhar com esse equilíbrio para poder promover o acesso à cultura. Então tá aí, um pouco do que a população de São Caetano pode esperar a respeito da gestão cultural, que neste governo, José Auríquio Júnior está a cargo do secretário João Manuel da Costa Neto, que conversou com a gente aqui na RDTV. Obrigado por atender o Repórter Diário Online, secretário. Muito obrigado, Repórter Diário, obrigado, Gustavo, e obrigado aos telespectadores do Repórter Diário em poder acompanhar aí um pouquinho desse início da nossa gestão, e com certeza nós teremos outros encontros aqui, né, Gustavo? Para passo a passo poder ir anunciando aí as programações culturais da cidade. Para que as pessoas fiquem por dentro aqui nesse canal, que é de informação também de prestação de serviço. A gente se vê numa próxima cobrindo o que acontece nas 7 cidades do nosso grande ABC. Um abraço!